Lenovo Tab M9 ele é o melhor tablet para jogar por menos de R$1.000. Ele tem um tamanho legal, ele tem boa bateria e uma construção que me surpreendeu. Só que tem um ponto que acaba tornando ele problemático para algumas pessoas. Você quer saber o que é? Fica aí que eu vou fazer uma análise completa dele. É um tablet interessante, mas tem que ficar de olho. Se você gostar, tem links na descrição para as lojas confiáveis. E agora roda a vinheta. Para começar, vamos falar aí da construção do Lenovo Tab M9, que realmente me deixou surpreso positivamente. Apesar dele ainda ter duas partes de plástico, tanto no topo como na base, o restante dela é todo em metal e ele é todo estilizado, com 2/3 da traseira cheio de triângulos, que dão uma profundidade visual e que deixam ele bem bonito. Ele conta com uma câmera só na traseira, apesar do módulo parecer ter sido feito para duas lentes, ou um espaço para um flash LED, que não existe por aqui. Nas laterais temos os botões de energia e volume na direita, a gaveta para cartão de memória na esquerda e duas saídas de som com Dolby Atmos, de boa sonoridade. Olha só, Dolby Atmos, hein? Sério, pro preço que nós pagamos nesse carinha aqui, o som dele tá muito bom, alto e com boa divisão de graves, médios e agudos. De verdade, tô surpreso. Olha só um exemplo. Na parte de baixo nós ainda temos a saída de 3.5mm para o fone de ouvido e a porta USB-C para carregamentos e transferência de dados. Aqui é tudo muito simples e bem feito. No entanto, eu preciso falar que a posição dos botões me confundiram algumas vezes. Eu sei que é questão de costume, é uma questão de tempo de uso até, só que depois de 2 semanas eu acho que já era para eu estar acostumado, né? Mas isso acontece principalmente quando eu uso ele no modo paisagem. Na posição celular eu consegui administrar super bem. Passando para frente do tablet, ele tem a cara de todos os modelos depois do iPad sem botão, tá? As bordas têm mais ou menos 1 centímetro, porém a sensação é que ele tem bordas maiores graças ao tamanho da tela. São 9 polegadas num painel IPS LCD com resolução HD. Só para explicar, apesar de eu considerar que essa resolução HD de 720p é pouco, a qualidade do painel ajuda a compensar isso, mostrando cores vivas, sem letras serrilhadas e sem vazamento de luz nas bordas. Só que tem uma coisa que me incomoda bastante e que eu não consegui identificar se é a tela, o processamento ou o sistema operacional. Vamos lá, sempre que eu tô na tela inicial, fora de um aplicativo, a sensação é que o sistema tá engasgando, tá travando. Muitas vezes eu sinto como se o touch tivesse com problemas. Se isso fosse um defeito de hardware, eu deveria sentir em qualquer área do tablet, qualquer aplicativo, qualquer lugar. No entanto, se eu acesso redes sociais, se eu uso o YouTube, ou mesmo se eu tô jogando, esse travamento some. Por isso, eu vou jogar a culpa da lentidão no software. E se você tiver um desses, até me conta aí nos comentários se acontece a mesma coisa com você. Se eu tô usando ele no dia a dia ali só para entrar em algum aplicativo, para mexer nos menus, fica travando. Mas se eu entro em qualquer um, ele passa a funcionar melhor. É engraçado porque o processador desse cara tá legal. E antes de eu falar sobre isso, tem 2 dicas bem legais para vocês economizarem na internet. A primeira é dar uma olhada no comparador Escolha Segura. A segunda é o nosso grupo de ofertas. Os 2 estão listados aqui embaixo na descrição. E agora deixa eu continuar o vídeo. No processamento, a Lenovo trouxe para o Brasil o Helio G80, que já é um processador antigo, mas que rodou todos os jogos muito bem para a categoria. Diante das experiências que eu já tive com alguns smartphones que usaram esse SoC, eu confesso que eu esperava bem menos dele, mas tá rodando bem, é até estranho. O G80 tem 2 núcleos de desempenho e mais 6 para economia de energia, então ele não é super potente. Para completar esse hardware, ele traz 4 GB de RAM e 64 de armazenamento. E eu já adianto que é pouco, principalmente se você for um jogador aí de Genshin Impact. Sério, eu tentei fazer os testes com o COD e o Speedstorm e não tinha memória suficiente para os títulos, já que 35 GB foram ocupados pelo Genshin Impact. A boa notícia é que ele aceita cartão microSD para você armazenar os seus documentos e fotos caso precise. Para quem está acostumado a usar Samsung, Motorola e Xiaomi, nós não temos alguns recursos comuns nos demais concorrentes, então é um ponto para prestar atenção. Um exemplo é a opção de usar parte do armazenamento interno como expansão de memória RAM, até porque o tipo de memória do Tab M9 é o eMMC 5.1, com a mesma velocidade de um cartão de memória. Então assim, a limitação está mais no hardware do que exatamente no software. Outra função que eu senti falta foi poder trocar os botões virtuais por gestos no sistema. Isso daí com certeza já é software. Se você souber onde isso foi escondido, conta aqui nos comentários, porque eu não achei de forma nenhuma. Voltando para aquele tema de travamento, nos menus,
Na tela inicial e em configurações, o tablet é bem travado. Às vezes parece que a resposta vem segundos depois e isso incomodou bastante. Ter que tocar mais de uma vez para ele abrir ou selecionar algo é bem chato. Entretanto, indo contra todas as expectativas, o tablet foi muito bem nos jogos que eu consegui instalar. Por exemplo, Asphalt 9 rodou e sem gráficos horríveis, tá? Como costuma acontecer em smartphones com esse SoC. Eu pude jogar sem travamentos e o tablet não esquentou. O Wild Rift ficou ali em 60 frames por segundo e no gráfico superior, só que na resolução HD. Ou seja, qualquer game parecido com isso vai ficar tranquilo. E eu gostei bastante do tamanho da tela para jogar o Wild Rift, que é o meu jogo principal. Só que o que mais me impressionou foi o Genshin Impact. Esse título, ele é muito pesado, até para smartphones topo de linha. E aqui, nas devidas proporções, ele rodou bem. Apesar da demora para abrir o jogo, depois que ele abre, ele roda super bem e trava menos do que eu esperava. De fato, ele surpreendeu bastante, por isso eu dei o título de melhor tablet para jogos abaixo de R$1.000. Mas ele é ruim para quem quer produtividade. É uma categoria única que você só vai ver aqui no Escolha Segura. Jogar, mas não trabalhar. A verdade é que logo que ele chegou, eu ia falar mal dele, né? Já tava ali mexendo, travando, eu falei, nossa, que incômodo, né? Mas eu percebi que como ele vai bem nos jogos, ele pode ser uma opção para algumas pessoas. Meu uso nele seria para leitura de PDF, no qual o tamanho é bem interessante, ver vídeos no YouTube ou Netflix, além de uma partida ou outra em momentos específicos do dia. Nesse caso, ele pode funcionar assim para você. Só que tem mais um ponto importante para a gente ressaltar nesse tablet, que é justamente a bateria. Ele tem a mesma capacidade que o Redmi Note 13 Pro 5G, são 5.100 mAh. Para 9 polegadas e para um SoC antigo que é mal otimizado, depois de usar e escrever sobre esse cara, eu tô me convencendo que são os 720p de tela que estão salvando ele, tá? Não é um ponto ruim, é um ponto bom por aqui. Enfim, a verdade é que eu esperava pelo menos 7.000 mAh de capacidade para um modelo desse tamanho, já que não falta espaço nele. No entanto, as escolhas da Lenovo fizeram com que o desempenho energético não seja tão bom. Só que tem um ponto interessante, ele vem com um carregador de 20 watts, é uma coisa incomum em dispositivos de entrada. A Samsung, por exemplo, manda os seus tablets com carregadores de 7.5 ou 10 watts. Ainda assim, o tempo de carregamento não aproveita tanto essa potência a mais e demora 2 horas e 35 minutos para atingir 100% de carga. Aparelhos como o S24 Ultra fazem metade do tempo com um carregador de 25 watts, então tem algum problema aí. O que me incomodou, no entanto, foi mais o consumo. Asphalt 9 e LoL consumiram 20% cada um por hora, enquanto o Genshin Impact consumiu 30%, fazia tempo que não se drenava tanto bateria assim em um teste. O YouTube levou 12% por hora, o que só é um pouquinho a mais do que o esperado, geralmente a gente considera 10% para equipamentos como esse de 7 polegadas. O Chrome e o Facebook, no entanto, drenaram 17% por hora e esse foi o ponto que mais incomodou nessa bateria. Afinal, a maior parte das pessoas passam bastante do seu tempo em redes sociais, principalmente assistindo vídeos curtos. Provavelmente no uso diário, com o brilho automático ajustado, você deve conseguir marcas um pouco melhores, porque nossos testes foram feitos com o brilho em 100%, que leva mais energia. Por fim, como o tablet filma apenas em 1080p, gravar 1 hora com ele usou só 15% da bateria. Então assim, ó, saiba que, se você queria um tablet com boa duração de energia, ele pode te deixar um pouco decepcionado. Outro corte que eles tiveram que fazer, porque claro, esse é um modelo bem barato, foram nas câmeras. Então a traseira tem 8 megapixels e a frontal apenas 2. Não tem muito o que eu falar dessas lentes, elas são ruins, tá? E vão servir para quebrar um galho numa emergência, se você estiver numa iluminação ideal. Caso contrário, os resultados, que parecem mais uma aquarela e a grande granulação, vão te deixar incomodado. A câmera traseira também tem dificuldade de focar, então não compre esse carinha aqui pensando em fotografia, mas isso é uma dica comum para qualquer tablet. Próximo passo é falar de software, porque mesmo a Lenovo tendo a Motorola dentro do seu grupo, que tem um nome forte aqui no mercado mobile, ela está fazendo essa separação entre smartphones Motorola e tablets Lenovo. O software da Motorola ele é mais completo e amigável, enquanto que a Lenovo ela está usando um software um pouco mais capado e pesado, apesar de bastante simples na sua aparência. As configurações mudam muito em comparação com outros dispositivos Android. Além da falta de navegação por gestos, ele duplica alguns atalhos na central de controle. Na minha opinião, as configurações estão confusas
E eu não gostei dessa distribuição e de algumas outras mudanças que encontrei por aqui. Porém, assim que eu liguei o tablet, ele recebeu 3 atualizações, sendo 2 de segurança e uma passando do Android 12 para o 13. Eu acho difícil que eles entreguem o Android 14 para esse modelo, porque ele já recebeu uma atualização e é um equipamento barato. Entretanto, ver tablets dessa faixa recebendo atualizações já é algo bem legal. Por fim, vamos falar de preço, tá? Nós pagamos R$900 nesse equipamento, mas na Amazon, enquanto eu produzia esse vídeo, eu já achei ele mais barato, por R$800. Nessa faixa de preço dos 800, ele começa a ficar bastante competitivo e uma opção difícil de ser batida no mercado de entrada. Um modelo bem parecido, só que com o Helio G99, que é mais forte, é o Galaxy Tab A9, que está R$ 999. Talvez o preço dele chegue perto do que a Lenovo está cobrando, e se isso acontecer, daí é melhor você pegar um Samsung. Mas enquanto tiver essa diferença de R$200, esse modelo aqui ainda pode ser uma opção interessante. Ele fica para trás em alguns pontos, mas de novo é R$200 mais barato, ou 20%. A dica então é essa, pegue ele pensando que é um equipamento barato, com um tamanho legal, não muito grande, para você fazer algumas atividades do dia a dia. Se você estiver procurando algo com foco em produtividade, talvez o M9 não seja a melhor opção, tá? Faz mais sentido pegar um Tab A9 ou até mesmo um S6 Lite da Samsung para você conseguir utilizar a caneta. Mas aí, claro, você vai pagar muito mais caro por isso. Por R$800 ele é uma das melhores opções do momento, principalmente para jogar. E aí, gostou do review? Deixa um comentário aqui, deixa um like e, claro, não esquece de se inscrever para receber ainda mais vídeos como esse. Então é isso, meus amigos, e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!